Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou o Rodrigo e hoje vou estar aqui caminhando com vocês na linha de pensamento da noite, o qual convido a todos para essa reflexão bem bacana e que nós possamos juntos poder aprender um pouquinho mais. Sejam todos bem-vindos. Antes a gente vai estar iniciando com uma prece, o qual nós vamos pedindo a Deus a todo esse momento de amparo, para que nos guarde e nos abençoe um momento maravilhoso de estudo, de reflexão e de aprimoramento às nossas condutas, de transformação. Que nos permita, Pai, mais uma vez, aqui, caminharmos adiante desta tão necessária evolução e que os nossos corações aceitem a esperança, aceitem a fé, acalentem e possam encontrar-se a solicitude divina dos benfeitores amigos amados, em nome de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade que nos permita uma linda noite de bem e juntos aqui possamos trafegar rumo às nossas necessidades. E que a paz siga conosco, aonde vamos dando por aberto a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre um assunto que vai nos trazer aí bastante reflexão perante o momento em que vivemos, onde eu gostaria de falar com vocês sobre esta ideia de renovação, da visão do Espiritismo perante essa renovação, e esta oportunidade que estamos sendo inseridos a viver rumo aos novos tempos, novos momentos, amplificando os nossos canais de reflexão, fazendo com que demos mais importância a uma questão de adaptação, aceitando esse momento como um impulso tão necessário à nossa jornada. E a gente tem falado muito de evolução, a gente tem falado muito do quanto a nossa proposta de se firmar em convicções melhores, de transformar a nossa essência através do pensamento cristão, através da universalização desse movimento dentro de nós, criando movimentos mais empáticos, para que sejamos capazes de lidar com toda esta esfera migratória necessária a esse momento, o qual fazemos parte. Eu trouxe um pequeno texto aqui da parte do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, Santo Agostinho, no item 19, vai trazer uma passagem linda. E ele vai colocar aqui: quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessante e progressiva nos seus degraus imperceptíveis. Ele coloca degraus imperceptíveis entre aspas, parênteses, perdão, para cada geração, e a oferecer a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida em que eles próprios avancem na senda do progresso. Esta morada mais agradável é a maior proposta que nós buscamos, nós que sonhamos com um mundo melhor, nós que sonhamos com uma escala o qual sejamos mais capazes de compreender as realidades das nossas vivências. E que é importante nós entendermos que lá, desde os primórdios, tudo isso já vem acarretando evolução constante, nunca cessa, e que nós não temos a capacidade de perceber, como ele mesmo coloca, o momento em que essa escala cria uma mudança a olhos nus. O que ele quer dizer com isso? O que Santo Agostinho quer dizer com isso? Que essa transformação ela ocorre de maneira silenciosa, e ela é profunda, e ela vai ocorrendo na medida em que nós vamos nos permitindo acender as nossas chamas perante uma realidade. E isso vai explicar por que muitas das vezes nós, como espíritas que somos, não conseguimos entender essa relação de mundo provacional para mundo regenerador, e criamos um certo conflito porque fica marcado muitas das vezes aquela ideia de que o pior sempre está acontecendo e o melhor quase nunca.
É importante termos essa visão e buscar essa essência para compreender esta realidade de mundo. Onde muitos perguntam nessa hora, é muito fácil perguntar o que está acontecendo com o nosso mundo. E a resposta está: esse mundo está se transformando. Esse mundo está criando novas possibilidades. Como diz Santo Agostinho, esse mundo está criando uma esfera progressiva, marcando os horizontes dos seres viventes, neles que somos nós os encarnantes, e são os espíritos desencarnados que estão também em progressão, porém na esfera espiritual, e estão ascendendo essa realidade para que modifique as estruturas provacionais expiatórias para um mundo mais regenerador. Porém, não cabe a nós buscarmos a ideia onde isso acontece. Por exemplo, Chico Xavier vai trazer que aproximadamente por volta de 2057 é onde essa esfera de regeneração estaria criando uma maior evidência. E aí eu tenho certeza que alguns desanimam, porque estamos aí em 2020, e não é que nós devemos criar um desânimo só achando que em 2057 que as coisas vão melhorar. Nós, volto a dizer, como sempre falo em aula, falo aqui sempre que posso nas nossas palestras, que nós já estamos criando esse caminho. Essa evolução já está acontecendo e é importante nós termos a única primícia de se colocar com a funcionalidade do pensamento cristão e trazer de dentro para fora esta motivação ao viver. Essa sensação de estranheza que ora está batendo na gente, essa sensação de que o mal sempre está vencendo, dessa sensação de que nos falta compreensão para todas as coisas e que o bem nunca vai acontecer, ela marca a nossa deficiência ainda marcada pelos fenômenos da fé, o qual ainda faz com que a gente, imediatista, nós, querendo uma resposta mais rápida, marcamos as nossas necessidades na matéria. E esse é o erro que nós cometemos quando nós esquecemos que somos espíritos, delineando a nossa vivência no campo da matéria. A matéria, ela é volátil. Nós temos e daqui a pouco ela, o instalar de dedos se acaba. No instalar de dedos, estamos partindo de um mundo, que é o mundo físico, para um mundo espiritual. Então, quando nós buscamos essas esferas de resposta nesta realidade do mundo material, tendenciamos a perder as nossas referências perante uma assertividade maior. E automaticamente vamos criar uma ideia de um futuro perecível, um futuro que talvez nunca chegará a nós, um futuro medroso, um futuro medonho, um futuro onde as provas serão ainda maiores. E por que eu julgo esse futuro? Com a minha ideia de presente, com a ideia o qual o meu presente assinala aquilo que hoje eu penso. Quando a gente convida a uma reflexão maior e a quebra de crenças limitantes, é abrir esses horizontes para outras possibilidades de ideias. É fazer com que nós consigamos perceber além dessa matéria, a ponto de fazer um olhar mais terno, um olhar mais possível. Passamos por tantos episódios para podermos hoje, em pleno século XXI, criar uma grandeza de maturidade moral, de maturidade emocional e espiritual, para poder granjear uma atitude diferente. Então, esta mudança, esta renovação, ela já está acontecendo. E aquilo que a gente julga com estranheza, volto a dizer, de um futuro um pouco obscuro, ou então de um dia de amanhã que está me parecendo que será ruim, ainda está marcado essa nossa dificuldade em se apegar diante da matéria, não compreendendo a realidade do mundo espiritual. O mundo que progride por emanações imperceptíveis, que ele se consolida na medida em que o ser vivente nesse plano vai evoluindo, faz com que nós vivenciamos isso de maneira natural. Eu sempre gosto de dizer também, olha para você 10 anos atrás e veja como você era. Eu tenho certeza que você olhando agora, você vai ver que você está melhor. Eu tenho certeza que nesse momento você vai falar, poxa vida, realmente, assim como alguns vão falar, eu mudei, mas não mudei muito. Que seja pouco, você mudou. Eu mudei, todos nós estamos mudando o tempo todo. Uma linha de raciocínio que eu mantinha ela com toda a minha firmeza ontem, talvez hoje eu quebre esse protocolo e eu assinale outra estrutura de pensamento.
Então vale a pena analisar esse contexto de maneira mais simples, de maneira mais serena. Lembrando, na vivência, no livro Paulo Estevão, uma das obras, assim como todas as obras de Chico Xavier e Emmanuel, mas linda obra, convido a todos a lerem e a poderem refletir sobre esse canal maravilhoso do que ele relata, que Paulo, o apóstolo, ali coloca. Ele vai trazer o momento da passagem de Jesus, pouco depois da passagem de Jesus, e Estevão vai trazer para ele, né, naquele momento, a ideia de ele refletir, a ideia de marcar com uma presença fenomenal de uma palavra orientadora a todas as pessoas, inclusive ao povo mais carente. Jesus tinha essa preocupação com aquele povo mais carente, e não é o carente que nós estamos acostumados a dizer hoje, é o carente com falta de recursos intelectuais mesmo, aquelas pessoas mais simples e pequeninas, que ele vai citar depois no Evangelho também. A ideia de levar e marcar nossa presença com um pensamento cristão. E ele vai trazer, Estevão vai trazer essa memória a Paulo para que ele pudesse lembrar, para que ele pudesse não esquecer da mensagem de Jesus. Né? Que a mensagem deveria ocorrer, deveria continuar, e Paulo seria um dos continuadores. Então, quando você analisa essa questão, a gente já analisa que Jesus ali já dava um indicativo de tempos difíceis. Estamos falando de mais de 2000 anos atrás. E quando ele dá esse indicativo, ele vai trazer uma relação de que é algo necessário, algo inerente a um campo vivencial que nós estamos ainda atuantes nesse campo da carne, nesse campo da matéria. Mas que não necessariamente seria um problema, que não necessariamente seria para nós um fenômeno de retrogradação a ponto de nós não aceitarmos ou a ponto de nós não consolidarmos uma atitude melhor. Então, quando eu reflito dessa forma, eu vou entender que eu já estou há outras vidas passando por essas linhas perceptíveis ditas por Santo Agostinho, por Agostinho de Hipona, para quem gostar, para quem achar melhor, esta vivência das nossas necessidades de passar pelas atribulações, de passar pelas aquilo que o mundo material vai chamar de perplexidade. E somos muito atribulados, e é justamente essa tribulação que nos leva à perplexidade, que nos leva muitas das vezes a fazer com que nós não consigamos ter esse olhar que nós gostaríamos de ter, que é o olhar da matéria, para compreender todas as coisas. Agora, quando eu penso com o meu ser, eu começo a entender que sou um ser em evolução, caminhando rumo a uma luz, trafegando em meio a todas as dificuldades que uma matéria me oferece. E que é importante essa tribulação, é importante eu criar os mecanismos que esta vida me ensina, me evoca a vivenciar para a minha transformação. O mesmo apóstolo Paulo vai trazer na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, uma passagem que é bem bacana. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha que bacana. Em tudo somos atribulados porque tudo que existe vai mexer com as nossas estruturas. Tudo aquilo que foge um pouco daquilo que a gente julga ser normal, daquilo que a gente julga ser o ponto de equilíbrio, que as coisas estavam indo muito bem, de repente, num piscar de olhos mudou, nos gera atribulação. E as atribulações são importantes, são necessárias para que nós atingimos esta visão, o qual nossa vivência passe a transformar sua essência. Agora, que não por causa disso sejamos angustiados. O grande erro é que criamos essa angústia, criamos essa dificuldade limitando os nossos horizontes na angústia. Angústia perante a fisiologia vai nos trazer uma compressão da nossa atividade torácica. Os nossos pulmões vão trabalhar com menos ar e vamos estar com o peito mais sobrecarregado, fechado, com a respiração mais lenta, com aquela respiração lenta e profunda. Ou seja, começamos a criar angústia. A partir desse momento a gente começa a ter uma maior dificuldade em analisar o contexto de verdade. Tá? Então, quando ele convida nós atribulados, é necessário
porém a angústia é uma opção, vai nos trazer essa reflexão sensata para que nós começamos a modificar esse cenário. Quando aquilo mexe com o meu caminho, eu aceito e eu vejo se há um erro e da minha parte eu possa corrigir, ou até mesmo se não existe erros e isso faz parte de uma continuidade do meu caminho. Eu não crio um pânico sobre isso. Eu não crio uma distorção de imagens e de ideias muito parecidos, se vocês analisarem, com a realidade de mundo que nós estamos vivendo. Por que a tribulação está me mexendo? Porque eu estou me angustiando com cada notícia que me vem. Enquanto eu quero que chegue para mim a cura de uma pandemia, de uma epidemia a nível mundial, eu ao mesmo tempo me angustio porque eu vejo um cenário que está por trás de tudo isso que não se move, ou se move, não move como nós julgaríamos. Então, a regra básica é nós criarmos o conceito de permanência no nosso estado, sem criar dependência emocional do fato independente dele acontecer. O que eu quero dizer com isso? Nós não ficarmos gerando expectativa. Nós não ficarmos presos a uma ideia do mas e se isso acontecesse? Porque quando eu trabalho nesse contexto, eu me frustro. Eu acabo criando uma distonia, nós como espíritas, a gente vai colocar muito facilmente essa questão psíquica nesse momento em que me gera uma desarmonia e já vira uma porta aberta para uma estranha ascensão ao meu canal emocional, ao meu canal mental, ou até mesmo um irmãozinho que possa se apoderar daquelas minhas ideias e levá-las aonde ele deseja, ou seja, tiro o meu controle. Então vale a pena nós não criarmos essa expectativa. Estava brincando esses dias com um grupo de jovens da nossa casa, o qual eu falei para eles que eles quando fizeram os votos de um novo ano, exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, quantas foram as promessas? Quantas promessas fizemos para nós, quantas vivências, quantas coisas nós almejamos para que acontecessem. E de repente nós temos um ano literalmente virado do avesso, onde ninguém esperava coisas tão pequenas, né, no sentido literal, tão pequeninas, mexendo com estruturas tão grandes, a ponto de nós sequer podermos sair de casa em determinado momento do pico da nossa pandemia. E de repente você está prostrado na sua casa, ou não prostrado, porém você pode estar ali fazendo, porém na sua casa. E de repente, cadê todos aqueles votos? Não que nós não devemos fazer votos, mas nós não devemos gerar expectativas, não devemos gerar essa distonia de achar que tal coisa tem que acontecer para eu ser feliz. Isso provoca em mim um desequilíbrio, uma desarmonia muito grande e vai me levar a essa angústia, vai me levar à frustração e eu vou acreditar nessa tribulação como algo muito ruim. E aí, se não bastasse isso, Paulo vai completar perplexos, porque nos causa espanto. O que é perplexidade? Não espanto, estou perplexo com aquilo que aconteceu. Aquilo me gera o quê? Poxa vida, uma síncope momentânea que faz eu analisar e ver com perplexidade, com certa espanteza, com um certo espanto, um grau de condicionamento daquilo que está acontecendo. E de repente você não entende nada e de repente está lá de novo angustiado. E aí ele coloca, mas não se desanime, porque se isso te espanta, o desânimo também é uma opção sua. Que nós possamos criar nesta alavanca a possibilidade de criar esta força mental, esta força emocional, para que atinjamos esses recursos marcados, o que são as nossas angústias, os nossos desânimos, escadas de acesso à elevação maior. E permitir-se a um olhar mais terno, permitir-se a uma visão de maneira mais objetiva. Lembrando que isso faz parte de todo um contexto de progressão. Quando eu começo a perceber esta análise de maneira mais profunda, eu me dou permissão.
Eu gosto muito de falar em relação a essa questão do que é o espiritismo como filosofia, que nos leva a esta análise mais profunda do meu ser. E eu começo a tirar a ideia de terceirizar a minha moral, terceirizar o meu crescimento. Sou eu quem tenho que fazer. Eu como ser, a angústia faz parte do meu ser. Né? A tristeza faz parte do meu ser, o desânimo faz parte do meu ser. Só que eu posso optar por criar canais que sobrepõem essas dificuldades que existem. Não que eu vou esconder que isso não existe, por favor, não se enganem. Por favor, não vão criar aquela ideia de estou bem. Você está lá pessimamente mal, você está muito triste, está muito zangada, mas está lá com seu sorriso instalado para que todos vejam que você está bem. Tomem cuidado com isso, tá? Porque uma coisa é você não acreditar nessas condições que nos levam ao pensamento mais inferior. Outra coisa é nós usarmos isso como um auto-engano. Então permita-se esta reflexão transformando o seu canal através de uma observação maior. E entender que todo esse caos que nos leva a esses movimentos mais modernos, uma era de tecnologia ainda mais assim, ó. Estava conversando hoje ainda com a minha esposa, o quanto essa tecnologia tem me despertado certo espanto, né, literalmente. Porque é tudo muito rápido, é tudo muito preciso. Olha, eu estou aqui fazendo essa live com vocês da minha casa, enquanto o nosso grupo fechado está lá na casa fazendo as orações e ajudando os nossos irmãos. E tudo é muito preciso. Então, quando eu começo a perceber que em meio a todas essas atribulações há coisas boas acontecendo, eu me permito a ver com um olhar melhor e perceber a relação de mundo de maneira mais substancial. Eu deixo de lado todos esses adjetivos que pejoram a qualidade das minhas emoções e eu passo a exaltar as possibilidades, as qualidades daquilo que eu posso viver. A transformação, ela está existindo. Falamos de Chico quando cita 2057 como um ano, cita através de Emmanuel, como possibilidade de um ano de referência. E aí você fala, poxa vida, mas ainda faltam 37 anos. O que é o tempo para as infinitas encarnações? O que é para nós o tempo? Então não vale a pena eu me esperançar de futuro, querendo que esse futuro aconteça logo, gerando ansiedade, se eu não plantar o agora, não plantar o hoje. A grande calma que eu devo ter é em vivenciar esse momento, nesse intercâmbio da minha vida presente, desse momento da forma que ele acontece, transformando todos esses canais, fazendo da minha vida uma vida de maior coerência. E fazer com que esta minha realidade seja mais espiritualizada. Como falei no início da nossa conversa de hoje, a ideia de nós entendermos que quanto mais esta vivência vai me levando a esse patamar de desenvolvimento intelecto-moral, mais eu vou percebendo o meu ser espiritual. E permito dessa forma esse autoencontro. E aceito essa vida assim como ela é. Vou adaptando desta maneira a possibilidade de fazer a cada dia um momento diferente. E não cobro e não exijo do outro aquilo que ele ainda não consegue. Eu faço por mim, eu faço a minha parte, eu transformo a minha conduta. Eu gosto muito da passagem do capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, ou dóceis e pacíficos, e vai trazer aquela passagem das injúrias e violências, o qual, naquele momento, nós vamos entender que uma palavra dita já era algo como um menosprezo para uma sociedade, né? E ele vai usar aquela palavra como raca. E raca era uma palavra que era falado escarrando-se de lado em tom de menosprezo. Né? Era uma herança dos hebreus e que vai ser oriunda a você não estar gostando de tal situação. E isso já existia na época de Jesus Cristo.
E nós, analisando a nossa vida, hoje nós fazemos ainda com que esse desprezo talvez não escarramos de lado, mas nós ainda menosprezamos, desprezamos, nós ainda não aceitamos, e nós temos as nossas divergências. E é mais interessante ainda que esse canal vai nos levar a esta ideia de estar sempre violentando e sempre se auto-violentando. Por isso as injúrias. Por isso nós, muitas das vezes, nós temos essa necessidade de entender que essa realidade de uma afronta no nosso mundo, ela é algo que deve ser manifestado, e quem sou eu para deixar isso passar em branco? Nesse momento de renovação, nesse momento onde tantas formações de ideias vai trazer, inclusive questão de armamento, questão de leis que incentivam o armamento, qualquer pessoa pode adquirir um processo desse e você correr um risco pelo simples menosprezar alguém. Ou seja, estamos vivendo um canal muito sutil, onde os pequenos detalhes fazem essa grande diferença. E Jesus vai trazer nessa passagem do Evangelho a ideia da pureza, marcando a lei de amor e de caridade. E a caridade é nós não levarmos para o lado pessoal. É nós entendermos que aquele que ataca, agride, ele também está vivendo o seu momento de renovação. E por mais que você acredite que ali não há renovação nenhuma, ali não há pouquíssima proposta de enriquecimento, para ele é algo muito grande, porque nós não temos a capacidade de entender o que ele já conquistou em relação a, por exemplo, outra vida. Assim como nós sequer consigamos entender o que nós consigamos em relação a outra vida. Nessa vida estamos muito melhores, estamos realmente atingindo novos conceitos, mas nós temos as lembranças. Nós trazemos ainda essa sutileza de entender que detalhes de uma fala mal colocada nos leva a um patamar inferior de nós mesmos. Por isso duelamos, por isso estamos o tempo todo em conflito, porque nós estamos criando nessas perplexidades, nessas angústias, as injúrias. As injúrias porque eu julgo estar sendo, a gente julga estar sendo difamado pela sociedade, difamado por tal pessoa. Que nós possamos apenas acreditar nesta lei de amor, nessa lei de caridade e tirar esse processo egoístico da nossa vivência. Quando eu começar a entender que esse lado é um lado que em mim eu tenho o controle de deixar esse ego e entender que, poxa vida, isso eu não posso mudar agora, mas eu posso ter a paz e não se angustiar para esperar que isso aconteça, vai ser o diferencial para a transformação. E ele coloca nesse mesmo texto, tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Essa expulsão dos maus é aquela ideia de nós entendermos que o mal ainda é a ausência do bem. E essa lei do progresso, essa lei de transformação, que às vezes julgamos ainda discreta, ainda pequena, já está nos trazendo horizontes de podermos olhar que há um progresso e vai nos levar a essa ideia de expulsão dos maus. Então, que eu seja capaz de fazer parte integrante e marcar, como diz o nosso querido Emmanuel através de Estevão, trazer essa visão de marcar a nossa vivência, marcar com todas as possibilidades de amor, sempre lembrando da lembrança de Jesus Cristo, transformando as nossas searas em searas de bem, tirando todos os dias o joio que está se misturando ao nosso trigo. É uma luta que vai nos levar às nossas vitórias. É uma proposta que vai nos levar a novas lutas. E aquecer isso dentro de nós é onde vai nos promover novas possibilidades para que eu encontre ainda nessa vida, para que eu viva ainda nessa vida uma lei de progresso, para que eu consiga perceber essa expulsão dos maus. E se analisarmos, vocês já conseguem perceber muitas coisas acontecendo. É lógico que se você ligar
uma rede de telejornal, você não vai ter essa ideia de expulsão dos maus. Mas se você analisar a evolução dos mundos, você vai ver que muito já está se conquistando. Nós nunca fomos tão amoráveis, nós nunca fomos tão caridosos. Nós estamos cada vez mais adquirindo esse conceito de permanência através da responsabilidade dos nossos atos. São nesses nossos atos que vale a pena nós estarmos em busca e se deliberar, se permitir. Fazer com que a nossa parte seja colocada em prática. A individualidade trazida por André Luiz para nos responder o que é a realidade espiritual, ou seja, somos seres únicos e cada um tem a sua responsabilidade sobre seus atos, marcado a lei da individualidade. Essa individualidade ela é propulsora. E se eu olhar para isso e perceber que hoje talvez seja a melhor oportunidade de olhar, de mudar isso que tanto me importuna, isso que tanto me traz perplexidade, essas angústias que ainda me faz temeroso, é onde eu vou encontrar esse canal de renovação. Renovar é preciso. E se hoje somos chamados a vivenciar um momento de pandemia, muitas das vezes medroso, muitas das vezes ansioso e também receoso, que nós possamos analisar por que nós estamos fazendo parte disso. Tantas vivências já tivemos em outras pandemias, em outras situações, em guerras, e nesse momento uma pandemia. E uma pandemia que nos convoca a sermos principalmente solidários. Solidário a ponto de eu cuidar de você e você cuidar de mim. O simples fato de você se resguardar, você protege a mim. E eu protejo a você quando me resguardo. Nós entendemos de um momento de reflexão. Nós entendemos aonde o abraço, se por um lado o abraço tão caloroso, tão gostoso não é possível, o acalento da oração, que é a língua dos espíritos no mundo superiores, como vai trazer o irmão Clarence em nosso lar, a linguagem não articulada, isso que falamos de nosso lar, uma colônia de mediana evolução, para quem não sabe, e em algumas partes da colônia os espíritos conversam pela transmissão do pensamento. E o que é essa transmissão do pensamento? É a linguagem que a oração leva. É a linguagem que nós consigamos fazer com que vá ao encontro de onde quer que desejamos que vá, assim como aonde e quem queremos que receba. A oração, a prece, a vibração positiva, o olhar carinhoso, e não esse olhar fugidio que nos leva a estarmos armados com as situações, meio que esperando o mal, quando ele aconteceu, esteja mais armado. Não. Se nós hoje estamos sendo acenados a viver uma etapa de caos, um caos que muitas das vezes nos tira a paz, que nós utilizamos desse canal de caridade, dessa lei de amor, para progredir esta vivência necessária ao nosso mundo. E não tenhamos medo, esse é o principal. Eu converso com muita gente que vai trazer para mim a ideia de medo. Medo do novo, medo do que vai vir, o medo desse novo normal que está por acontecer, que nada mais, nada menos do que a continuidade do que já está acontecendo, e que nós somos capazes de olhar de maneira o qual posso transformar a partir de agora tudo que antes eu por alguma razão procrastinei, deixei de lado, deixando ali meio que debaixo do tapete, julgando que não era a hora necessária. Feliz aquele que olhar para isso e dizer, e fazer e transformar. E aceitar que esta renovação, se o novo tempo nos pede um olhar mais empático, um olhar mais caridoso e principalmente ases de transformação dentro de nós, é onde nós vamos passar por todas essas fases de maneira muito peculiar, muito tranquila, muito serena. O Espiritismo é sereno. O Espiritismo vai nos trazer essa ideia unicamente de trazer para nós a reflexão de responsabilidade pelo que eu faço. Então vamos fazer, então vamos transformar. Vamos lembrar de todas essas passagens de Paulo, de Jesus Cristo, de Santo Agostinho, como eu citei aqui, e fazer com que esse mundo do qual fazemos parte seja um mundo melhor, seja uma morada mais gostosa.
E não tenhamos essa preocupação de estar analisando com julgo, com frieza, estimulando os nossos canais mentais inferiores. Eu gosto muito de falar dessa responsabilidade, porque esse é outro lado que eu devo ter atenção. Porque quando eu emano, quando eu estou propagando, eu estou jogando isso à atmosfera, eu estou jogando isso ao ar. Eu estou fazendo com que isso vá em encontro de algum ser, alguma situação que esteja pensando como eu estou pensando naquele momento. Então é importantíssimo o recuo, o recolhimento para si mesmo, o recolhimento para poder analisar o alto contexto de realidade e poder fulgurar em nós a calma espiritual, a parcimônia, a harmonia, para que nós façamos a nossa vivência uma vivência de fé, uma vivência de paz, uma vivência de muita luz. Trouxe aqui uma pequena passagem. Tudo que não for real passará. Apenas os verdadeiros valores, os espirituais, resistirão, permanecerão. Se nós continuarmos apegados às respostas que a matéria são capazes de nos oferecer, como diz, além da frustração, nós não vamos estar vivendo a nossa realidade. É esta não realidade que nos leva à frustração por estarmos ansiosos, estarmos nos prejudicando aos nossos canais mentais mais evoluídos, nossos canais melhores. Agora, quando nos apegamos aos verdadeiros valores, que são os valores espirituais, que são as coisas que vêm de dentro do coração, que são as nossas capacidades de amar e de auto-amor, de transformar e de se autotransformar, de perdoar e de se auto-perdoar, é onde nós vamos permanecer de maneira perene, porque nós resistiremos. Tamanha é a realidade que nem a morte para nós existe. Tendo a morte como um trespasse do corpo físico para o mundo espiritual, onde nada mais, nada menos que ao chegarmos nesse lugar, em algum lugar desse mundo, estaremos continuando a nossa vivência como ser espiritual. Então, a minha palavra da noite, em torno de todo esse movimento de renovação, é que nós acreditemos nos nossos potenciais, que nós façamos vibrar as nossas verdades e tenhamos tranquilidade com aquilo que ainda existe e que você julga ainda inferior. Não adianta uma revolução a ponto de você dizer que a partir de amanhã você fará tudo diferente. Você não fará provavelmente tudo diferente, mas você poderá a partir de amanhã ou a partir de agora já começar um novo movimento da sua mente. Um movimento onde te leve a essas estruturas de pensamentos marcados, essa vivência dócil, a mansuetude, a beleza. Que eu possa soltar essas minhas pedras que eu carrego nas mãos, sempre pronto a atacar os sistemas, as pessoas ou aqueles que estão de alguma maneira apenas contrariando o meu pensamento. Não. Que eu seja capaz de entender que cada um tem a sua obra, cada um tem o seu momento. Então começar por isso, por essa parcimônia, é onde vai nos levar a esse projeto de maior tranquilidade e a ascensão à magnitude de melhores pensamentos. E transformar esta lei, esse progresso, criar essa conduta a um nível de emoções muito maiores, de frutos muito melhores, vai fazer com que nós vivemos essa felicidade tão sonhada. Nesse momento, não é aquele sorteio de um jogo de sorte que vai nos fazer vivenciar um momento mais feliz. Falei isso numa palestra anterior. Talvez nós vamos ter algumas horas de alegria, mas nós vamos ter uma grande tristeza, uma grande frustração e se sentir angustiado, perplexo, quando nós vemos que uma boa parte daquele dinheiro que eu ganhei já teve uma pequena mordida do imposto, que é um mecanismo natural do nosso país, e você que nem aquele dinheiro tinha, você já está julgando que perdeu. Isso me faz lembrar uma pessoa que eu pude conhecer, numa situação muito parecida, e o quanto nós estamos o tempo todo de alguma maneira equivocado quando nós não entendemos a nossa vida e a nossa relação de verdade desse mundo da vida espiritual. Então tenhamos calma,
Viva com o que você tem, aceite o que você é, que permita-se ser cada dia melhor, não melhor para o mundo, melhor para você mesmo, que se você for melhor para você mesmo, o mundo agradecerá. Que você aceite essas propostas a ponto de você criar novas possibilidades. Você não acreditar que você é somente assim, assim mesmo, pronto, acabou, e essa é a sua personalidade. Não, essa é uma das. Você tem muito mais habilidades, você tem muito mais coisas. E se falamos tanto aqui de renovação, é você se renovar que vai fazer você encontrar todas essas habilidades. E renovar pressupõe aceitar um novo pensamento, aceitar uma nova ideia e propor uma conduta que nos leve a uma felicidade sob o controle da lei de amor e da lei de caridade. Eu acho que o tempo nosso está acabando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso aí. Eu agradeço muito desde já todos vocês que puderam estar aqui comigo. Eu humildemente me coloquei a colocar um pouquinho daquilo que eu conheço e que possa ter de alguma maneira incentivado o coração de vocês, a mente de vocês, a buscar essa capacidade que existe e que vale a pena ser feliz. Outra vez eu ouvi uma pessoa dizer que ela não é feliz e quando eu perguntei por que ela não era, ela disse: eu não sou feliz porque todas as pessoas são felizes e ela não é. E eu acho que essa é a maior proposta que existe de terceirização. É quando eu julgo que eu não sou feliz porque eu acho que os outros são. E quando você analisa, isso é tão profundo, porque a única coisa que você está vendo é que você gostaria de ser feliz como ela é, como aquelas pessoas são, quando você deveria ser feliz como você pode ser feliz. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você... Seja o que for, a sua felicidade é a sua felicidade. A sua felicidade é o grande presente, é uma grande dádiva dada por Deus. E que se você for capaz de olhar para si mesmo com esta capacidade de empatia, você vai ver quantas coisas existem em você e que talvez aquele outro que você diz que é mais feliz gostaria de ter, porque ele não tem. Todos somos individuais. Somos seres que estamos congregados no mundo para se unir. E são as nossas diferenças que fazem real diferença. As diferenças são importantes. Não queiram ser iguais a ninguém. Não queiram ser iguais às outras pessoas. Sejam diferentes. Ser diferente é muito bom. E que a gente possa criar nisso um contexto mais amável. Não é o ser diferente, que fique bem claro, estou me puxando ele aqui, não é ser diferente de ser deslocado, treslocado. É o diferente de você ser aquilo que você é. E para o outro você é diferente. Tá bom? Vamos fazer uma prece para a gente encerrar esse momento maravilhoso, fechando os nossos olhos e nos permitindo esse encontro de amor, esse encontro de alegria, esse encontro de transformação, aonde a seara da vida nos propõe, nos convoca novas habilidades para poder lidar com tudo aquilo que o novo mundo nos oferta para o viver. Aceitamos, Pai, a oportunidade de poder, nesse momento, vivenciar tamanha grandeza. E que nos perdoe a nossa pequenez, que nos perdoe ainda, muitas das vezes, sermos pessoas tão egoístas, a ponto de não aceitar aquilo que é a tua realidade para nossas vidas. Mas aqui já o nosso desejo, a nossa vontade marcante de dias melhores, porque queremos esse mundo melhor, queremos ser melhores para esse mundo. Nós vibramos em torno de todas essas possibilidades, a engrandecer todos os corações em todas as esferas do planeta, do mundo físico e do mundo espiritual. E que os nossos benfeitores levem paz a todos os lugares de nosso plano. E que as alegrias possam inserir dentro de nossos corações a paz. A paz do poder entender
que é o início de uma nova ciência da paz, que nos leva à paciência do esperar, do poder transformar a cada dia, a cada etapa, de maneira cada dia melhor. Obrigado, Senhor, luz e paz a todos os lares de todos os nossos pescadores de amor, de todos os espectadores que estão assistindo a nossa live. Tenham seus lares abrangidos por esta luz feliz, por esse desejo de alegria, por esse desejo de espiritualidade. Luz aos hospitais, aos leitos, a cada irmão doente, a cada profissional de saúde. Luz, Pai, em todos os contingentes do nosso planeta, onde a paz esteja conosco, todos os dias de nossa vida. E muito obrigado por nos permitir aprender tanto. Muito obrigado pelas bênçãos da dificuldade. Obrigado, Jesus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu Pai. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. Muita paz aos lares de vocês. Que essas alegrias possam ser um incentivo para uma semana maravilhosa de muitas bênçãos, de muitos frutos. E que Deus abençoe a todos nós, por todo sempre. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Assim seja.